apóstolo contraditório, inconstante, que fez o que não deveria ter feito. Primeiro, João 21 nos mostra Jesus renovando o chamado de Pedro e de vários outros discípulos. Eu acho muito interessante, claro, é da minha área, né? É da área de vocês também, né? Mas como que eu gosto de estudar comentário bíblico, ler comentários bíblicos. Porque as pessoas, aqueles grandes homens que escrevem comentários bíblicos, eles percebem coisas no texto que a gente fala assim, como que ele viu isso aqui? E alguns comentaristas, eles fazem um paralelo interessantíssimo entre o primeiro e o último capítulo do Evangelho de João. Capítulo 1 e capítulo 21. Lá no capítulo 1, Jesus vai comissionar, ou seja, vai convidar, vai chamar 5 homens para se tornarem discípulos dele. Quem são esses 5? André, Pedro, Filipe, Natanael e João. Se você abrir lá no capítulo 1, você não vai encontrar o nome de João. Você só vai encontrar o nome desses 4 aqui: André, Pedro, Filipe e Natanael. Porque João, que é o autor desse evangelho, ele não fica citando o nome dele. Quando ele tem que se incluir numa cena ou num contexto, ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava. Tanto que se você observar aí, no verso 7, depois do milagre, começa assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é João. Então João não menciona o nome dele nesse evangelho, no evangelho dele. Mas os outros evangelistas dizem que João estava presente quando Jesus chamou André, Pedro, Filipe e Natanael. Só um parêntese aqui. Por que João diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava? Porque ele está querendo dizer que ele era melhor que os outros? Jesus amava a mim mais do que aos outros. Não é por causa disso. É pelo fato de que ele ficou impressionado com o amor de Deus por ele, com o amor de Cristo por ele. Nós analisamos isso há um tempo atrás e nós vimos que João tinha uma personalidade terrível. Pediu fogo do céu para destruir as pessoas. E aí então ele se auto-intitula assim, porque ele ficava estupefato com a graça de Deus, com o amor de Jesus por ele. E ele diz, olha, eu não sou merecedor desse amor, mas mesmo assim, Jesus de forma graciosa resolveu me amar. Então, olha só, lá no capítulo 1, Jesus comissiona 5 discípulos, André, Pedro, Filipe, Natanael, e João está ali porque os outros evangelistas testificam isso. Nesse último capítulo aqui, do Evangelho de João, nós temos a presença de 7 discípulos. Novamente estão presentes quem? Pedro, Tiago, João, Natanael. Olha que interessante, Natanael, ele só é mencionado no Evangelho de João no capítulo 1 e no capítulo 21. O nome dele só aparece no início e no fim, em lugar nenhum mais. Para mostrar que tem alguma coisa aqui. Ou seja, lá teve comissionamento, aqui está tendo de novo. Além desses 4 aqui, Pedro, Tiago, João e Natanael, olha o que diz aí o verso 21 que nós não lemos. Não é o 21 não. Mas está em algum lugar. João diz que estavam presentes outros 2 discípulos juntos com esses daí.
Provavelmente esses outros 2 discípulos, aí é verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, provavelmente Filipe e André. Filipe estava presente lá no primeiro chamamento. E a gente ainda tem aqui a presença de Tomé. E aí, nesse paralelo feito pelos estudiosos do capítulo 1 com o capítulo 21, o que eles destacam aqui? Que o capítulo 1 marcou a comissão dos discípulos. E o último capítulo marcou a recomissão, se pudéssemos dizer assim, dos mesmos. Perceba que no verso 2, por que recomissão? Porque eles estavam espalhados. Quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Quando Jesus ressuscita e encontra esses homens novamente, Jesus está dizendo: olha só, vocês estão pensando que vocês vão voltar para a pescaria? Nada disso. Vocês vão voltar para aquilo que eu treinei vocês durante 3 anos. E é muito significativo o fato de que aqui no verso 2, João comece falando de Pedro e de Tomé. Os 2 primeiros discípulos a serem citados são Pedro e Tomé. Quem são Pedro e Tomé? Aquele que negou a Jesus e aquele que descreu da ressurreição de Jesus. Há um pastor, ele morreu há pouco tempo, lamentavelmente, um excelente pastor reformado nos Estados Unidos chamado James Boyce. Ele diz o seguinte, comentando esse detalhe aqui de Simão Pedro e Tomé, nesse verso 2, ele diz assim: nós da igreja, nós deveríamos deixar de prestar atenção no fato de que a igreja é composta daqueles que duvidaram, negaram e cometeram vários pecados, mas foram resgatados por Cristo e tiveram seus pecados perdoados. Ele diz certamente que essa é uma lição para ser lembrada para todo sempre. A igreja é constituída de gente que já negou, gente que já duvidou, gente que descreu, gente que cometeu uma porção de pecado dos mais feios, dos mais terríveis. Isso é igreja. Igreja não é lugar de gente certinha e de gente santa, não. Então o capítulo 21, ele inicia-se falando de quê? De reconciliação. Desses discípulos que abandonaram, estão se reconciliando com Cristo. E não só de reconciliação, mas de novas oportunidades. Jesus está dizendo: olha, vocês, assim como Pedro, vocês também me negaram, porque vocês fugiram. Vocês estão achando que vocês vão viver a vida de vocês do jeito que vocês querem? Nada disso. Jesus vem e oferece nova oportunidade. É por isso que o personagem principal de João 21 é Pedro. Quem é o protagonista de João 21? Pedro. João 21 está tratando de quê? Da restauração daquele que se tornaria o líder da igreja. Um outro detalhe, que talvez alguns de vocês não saibam. João 21 narra o primeiro encontro de Pedro com Jesus depois da ressurreição, depois que Pedro o negou. Então, imagine você, a expectativa de Pedro por esse momento deveria ser algo assim insuportável.
sufocante. Sabe aquelas situações em que você não consegue se conter, que você precisa muito chegar num lugar, que você quer muito estar com uma pessoa, que você precisa... Eu tive algo parecido assim quando eu descobri que Cris estava grávida. E assim, para chegar na casa dos pais dela, para chegar na casa dos meus pais, para falar com algumas pessoas... Tem um amigo aqui que está traumatizado até hoje, porque eu liguei para os pais, dei o recado para os pais, e ele falou: rapaz, você não foi falar comigo? Está vendo como eu lembro até hoje? Então são expectativas que a gente tem. Provavelmente o Pedro estivesse com essa expectativa enorme de se encontrar com Jesus. Porque ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ele queria muito se encontrar com Jesus. E essa ansiedade de Pedro para se encontrar com Jesus é percebida no próprio texto, porque João diz que quando eles puxam a rede e o milagre acontece, João vira para Jesus e diz, para Pedro e diz assim: Pedro, é Jesus que está lá na beira do mar. Isso é coisa de Jesus. O que Pedro faz? Ele bota uma roupa, porque ele estava peladão dentro do barco, joga a roupa por cima, amarra, cai dentro da água e vai na direção de Jesus. Ele não espera o barco chegar. Ele pensa assim: ó, vocês têm que puxar essa rede aí que tem muito peixe, eu não vou aguentar esperar não. Ele vai na direção de Jesus, está ansioso para se encontrar com Jesus. No capítulo 20, um capítulo antes, João nos conta que quando Maria Madalena conta para os discípulos acerca da ressurreição, Pedro vai correndo até o túmulo para ver se realmente aquilo era verdade. Não era para ver se Jesus estava ali, porque Maria Madalena chegou ali, não encontrou com Jesus, ela encontrou com um anjo. Ele corre para ver se era verdade. Diz a Bíblia que ele chega lá junto com João. E João fica do lado de fora do túmulo. Pedro diz: do lado de fora nada, eu vou entrar. E ele entra e diz o texto que ele revira o lençol que cobriu Jesus para ver. Ai, que bom que Jesus ressuscitou. Devia estar angustiado. Então, a ressurreição de Cristo foi uma notícia excelente para todo mundo. Mas para o Pedro, foi além de excelente. Foi a oportunidade dele ser restaurado. Então ele não se contém. Enquanto os discípulos ficam no barco, ele pula do barco, ele vem nadando. Queria ver se Michael Phelps passava ele, querendo chegar na beira do mar para se encontrar com Jesus. Existe uma música de João Alexandre que fala desse desejo de Pedro, numa parte fala desse desejo de Pedro de se encontrar logo com Jesus. Uma música linda que o João Alexandre fez, falando, acho que desse capítulo 21 de João. A música diz assim: vou pescar, parece que acordei de um longo sonho, parece até que eu parei no tempo, parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente, quem sabe volte a me chamar de amigo, quem sabe chegue andando sobre as águas, quem sabe. O homem junto à fogueira convida para ceia, para uma conversa sincera. Brasas queimando na areia, e dentro de mim
a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade, aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Linda música. João 21. Quando ele chega na areia, ele se encontra com Jesus. João diz que Pedro começa a ser restaurado. Começa o processo de restauração. A narrativa bíblica deixa muito claro que, diferentemente de mim e de você, Jesus, ele não trata, ou ele não lida com os erros e os fracassos de um pecador arrependido de forma severa e cheia de crítica. A narrativa bíblica nos mostra que, diferentemente de muita gente, Jesus não trata o pecado ou o pecador e a sua queda, ou o pecado e a queda de um pecador arrependido, com dedo em riste, com acusações, com censuras. O texto nos mostra que Jesus é muito gracioso ao tratar com o pecador arrependido. Esse último capítulo nos mostra muitas lições da restauração de Pedro, que só podem ser percebidas nas entrelinhas. Por exemplo, a ordem de Jesus para que eles lançassem a rede para o lado direito do barco, apanhando ali, como diz o texto, 153 grandes peixes. Certamente que quando eles puxam, eles se lembram de um outro episódio semelhante, de uma outra pesca maravilhosa que eles tiveram com o próprio Jesus. Ou seja, quando eles puxam, é como se estivesse vindo junto com os peixes a lembrança de que só quem é capaz de fazer aquilo é Jesus Cristo. Por isso que imediatamente após o milagre, João diz para Pedro: é o Senhor. E foi nesse momento que eles são chamados novamente. Eles são convidados a abandonar os peixes e a se tornarem pescadores de homens. Outro detalhe muito interessante aqui nesse texto de João 21. O braseiro. O braseiro que Jesus colocou ali na areia, o fogo que Jesus colocou, diz que Jesus, o pessoal está vindo com peixe, Jesus começa a acender o fogo. E Jesus acende o fogo para aquele café da manhã especial ali. Jesus, diz o texto que Jesus fala assim: ó, traz alguns peixes para a gente comer. E, gente, provavelmente aquele braseiro ali não significava nada para os outros discípulos. Mas para o Pedro, por quê? Porque a última lembrança que Pedro tinha de Jesus era perto de um braseiro. A última lembrança que Pedro tinha de um braseiro estava associado à presença de Jesus naquele momento em que ele o negou. Isso aqui não é por acaso, gente. Pedro, certamente que ele tinha um histórico com aquele cenário de brasas. Provavelmente Pedro sonhou com um braseiro naquelas 2 noites.
entre a negação e a restauração. Não tem quando você vai para a cama, quando você vai dormir, e você vai dormir com a cabeça cheia de problemas, e você sonha com as pessoas envolvidas nos problemas. Isso aqui. É provável que Pedro tenha sonhado. E não é por acaso que a palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. E as 2 vezes em que a palavra braseiro aparece no Novo Testamento, onde são? Primeira, na casa de Caifás, Lucas 22, 55. O que acontece na casa de Caifás em Lucas 22, 55? Pedro negando a Jesus. Qual é a outra vez em que a palavra braseiro aparece no Novo Testamento? João 21, 9. No mar de Tiberíades, na hora da redenção de Pedro. Então, você tem braseiro, o primeiro fogo, o primeiro braseiro é o fogo da negação. E o segundo braseiro, o segundo fogo, é o fogo da restauração. No primeiro fogo, quem ateou o primeiro fogo? Os homens. O segundo fogo foi ateado por Jesus. No primeiro fogo, Pedro nega Jesus. No segundo, Pedro confessa Jesus. Eu não gosto, assim, já gostei, mas hoje em dia não consigo mais ler Max Lucado. Mas algumas coisas assim, você pega um livro, você tira 1 ou 2 coisas boas lá. Tem uma coisa assim boa que eu aprendi com Max Lucado, na época que eu conseguia lê-lo. Ele diz assim, olha, o que levou o Pedro do fogo da negação para o fogo da redenção? O que sustentou Pedro de um fogo para o outro? E ele diz assim, entre os 2 braseiros, entre os 2 fogos, há 2 acontecimentos. Entre o fogo da negação e o fogo da restauração, tem 2 acontecimentos: as lágrimas de Pedro e a cruz de Cristo. E ele diz, para uma restauração, ambos são essenciais, as lágrimas e a cruz. Porque se Pedro tivesse derramado lágrimas, mas não tivesse visto a cruz, ele ficaria desesperado. Igual muita gente aí. Tem lágrimas, mas não tem cruz. O resultado é desespero e suicídio. Por outro lado, diz o Max Lucado, se Pedro tivesse visto a cruz, mas não derramasse lágrimas, ele ficaria arrogante. Porque é preciso encontrar o Evangelho, mas é preciso reconhecer os seus pecados. E aí então ele diz, tendo lágrimas e tendo a cruz, existe redenção. Isso é fantástico. Por pior que tenha sido o seu pecado, se existe lágrima e existe cruz, a junção disso é restauração. Junte as lágrimas do pecador com a cruz do Salvador e o resultado, diz o Max Lucado, é uma escolta alegre que retira qualquer pessoa do abismo da culpa. A pessoa está lá jogada no abismo da culpa. O que tira ela dali? Lágrimas de arrependimento e a cruz de Jesus Cristo. Detalhe de João 21, palavra braseiro. Outra verdade interessantíssima aqui de João 21
e essa eu não vou falar muito porque a gente já ouviu isso muito ao longo da nossa vida, mas eu não posso passar por João 21 sem mencionar isso aqui. São as palavras que Jesus utiliza na restauração de Pedro. Jesus vira para Pedro e pergunta assim: tu me amas? E Jesus pergunta isso a Pedro 3 vezes. Ninguém pode dizer que isso é mera coincidência, porque não é. E certamente que nem o Pedro pensou assim, que aquilo ali era mera coincidência, porque assim como ele negou a Jesus 3 vezes, ele confessa a Jesus publicamente 3 vezes. E por 3 vezes consecutivas, assim como foram 3 negações consecutivas. Mas o que eu acho interessante aqui é que Jesus, preste atenção nisso. Jesus, ele não propõe a Pedro esquecer o que aconteceu. Só, bola para frente, esquece o que passou. Parece que esse aqui não é bem assim. Não é bem assim, esquece. Tanto que a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Então essa lembrança não é para ficar como uma culpa, como uma acusação, não é para ficar atormentando a nossa vida. Se a gente fica lembrando do passado como um tormento e uma acusação, está errado. O que a gente deve lembrar do passado é para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Então, a proposta de Jesus aqui não é amnésia, é remissão, é perdão, é reconciliação. Então, Jesus vira para Pedro e pergunta 3 vezes, lembrando das 3 negações. E Jesus pergunta assim: tu me amas? Por que Jesus pergunta: tu me amas? Porque como nós estamos cansados de aprender e de ouvir aqui na igreja, só o amor é capaz de fazer com que as pessoas sejam fiéis e amem a Deus. Quando eu preguei lá na Conferência Fiel dos Jovens, eu disse para aqueles jovens assim: olha, eu preguei sobre isso, sobre João 21. A única coisa no mundo capaz de manter vocês nos caminhos do Senhor é o amor de vocês por Deus, por Jesus Cristo. Não tem jeito, não tem regra, não tem ameaça, não existe nada, é a única coisa. Por isso que Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você fez uma baita de uma besteira mesmo. Mas eu quero saber do seguinte: você me ama? Porque se você me amar, está tudo certo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, podia ter dito a Pedro: Pedro, você lembra o que eu disse há uns tempos atrás? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É isso que você precisa entender, Pedro. Aquela historinha, tem alguns aqui que não ouviram. Semana retrasada, semana passada, eu estava pregando aqui e Léo e Ronaldinho estavam lá atrás, e Léo virou para Ronaldinho e falou assim: quer apostar como que ele vai falar aquela? Perdeu a aposta, porque eu não falei. Mas essa daqui, nesse contexto, é importantíssima. O filho do Rubem Amorese devia ter lá uns 10 anos, subiu na cadeira,
ficou maior que o pai e disse assim: ó Pai, o dia que eu